Professor, queria lhe ouvir sobre simbolismos, porque o Papa Francisco, com todos os simbolismos que a gente está tratando aqui desde o começo, ele reforçou isso no seu testamento, né? A forma como o caixão que ele quis ser enterrado, a forma como o caixão está disposto e exposto, na verdade, na Basílica São Pedro, próximo ao chão, né? Isso tudo tem um simbolismo do quanto ele quis ser humano. A lápide que ele escolheu, só com o nome dele, que ser enterrado no chão, fora do Vaticano, quer dizer, qual é a representação desses simbolismos todos? E isso tem força de não só manter, mas continuar propagando o legado de Francisco? Ele tinha um propósito, né? Como religioso, como uma pessoa que entrou para ser jesuíta, e foi alguém que subiu na hierarquia a ponto de ser um cardeal. Cardeal não é um cargo hierárquico, né? Hierarquia mesmo é bispo e arcebispo. Ele é um título mais honorífico, mas tem quase a ideia de príncipe, né? Nesse sentido, ele passou por todos os cargos, digamos, que seriam necessários para chegar nesse topo. E, portanto, ele tinha uma mensagem. Essa mensagem continua com ele depois da morte. Continua como? Nos símbolos que ele deixou. Um deles você mencionou. Eu quero o túmulo desse jeito. Significa, quem vem depois de mim, cuidado para não atravessar o samba. Né? Ele não diria isso desse modo, ele era mais... Mas diria, não atravessar o tango. Ele está dizendo isso. Não atravessar o tango. Ele era tão bem-humorado, né, em várias coisas que talvez ele falasse atravessar o samba. Quem vem depois de mim, tome atenção para não ter uma ostentação exagerada. Quem vem depois de mim, não esqueça da mensagem. Afinal, nós, estou falando agora dos católicos cristãos, nós falamos de alguém que nasceu numa manjedoura, que era numa família pobre, que propunha a partilha de todos os bens, né, que falava de acolher as pessoas, fosse ela estrangeira ou não, fosse ela, né, com alguma dificuldade ou não, fosse homem ou mulher. Então, atenção. Né? Essa mensagem, ela tem a ver exatamente com essa condição. Portanto, a simbologia, né, Thaís, ela é muito forte. Essa simbologia não foi dele como modo oportunista, porque ele fazia isso já como bispo e depois arcebispo, né, em Buenos Aires, ele já fazia isso. Né? Ele pegava metrô. Então não é um cara que, de repente, como eu, sou eleito por um cargo, né, e aí eu começo a comer pastel na feira, né, com todo mundo, né, em São Paulo, onde eu moro, né, para mostrar que eu sou do povo. Né? Claro que não. Né? Começo a derrubar a farofa na camisa enquanto eu estou comendo para dizer eu sou popular, mas no dia a dia estou numa outra rota. Não, ele já fazia isso. Né? Ele carregava a própria pasta, ele pagava a conta dele. Quando ele decide, como Papa, que ele não vai morar dentro do muro, né, que ele vai num outro espaço, ele dá ali um recado. Claro que também é cautela, porque quando você está dentro do palácio, você é submetido no cotidiano a uma série de encontros que não necessariamente você quer ter, né? Você está andando no mesmo lugar. Então, essa simbologia ela é absolutamente, né, decisiva para sinalizar caminhos. Né? E esses caminhos, sem dúvida, ele os deixou. Quando a primeira visita que ele fez ao ser eleito Papa foi para um campo de pessoas que eram refugiadas em Lampedusa, que estavam morrendo em larga escala, tentando desesperadamente ganhar a vida no lugar de perdê-la, mais simbólico, só que é um simbólico que não é simbólico, porque ele tem efeito concreto, né? Ele mostra tudo isso. Acho que ele fez grandes reformas, outras não fez e não teria como fazê-la. Uma organização de 2000 anos que passou por impérios que desabaram à sua volta, né, e ela permanece, é porque ela tem marchas e contramarchas com uma certa cautela, né, sem imaginar. Olha a inteligência, 26 anos e pouco do pontificado de João Paulo II, enquanto Margaret Thatcher estava na Inglaterra, enquanto Ronald Reagan estava nos Estados Unidos, enquanto a estrutura soviética começava a sofrer os abalos que sofreu, todo um movimento para o mundo, viajando. Vem um Papa que organiza para dentro, mas que nota que não terá força para dar conta daquilo. E toma uma atitude em 2013, que foi o Bento XVI, de uma inteligência institucional, né, Thaís? Maravilhosa. Sim, vai ter eleição para Papa, mas com o Papa vivo. Ele quis se diminuir diante da instituição, né? É alguém que acredita naquela instituição. Porque você só renuncia se você acha que a instituição é mais importante que você.
né? Mesmo que eu não tivesse por Bento XVI uma admiração que se aproxima daquela que tenho por Francisco ou por João XXIII, que é um papa que foi tão importante no meu caminho, minha família é de tradição católica, que eu até publiquei isso no livro. Eu, aos 12 anos, decidi que eu queria ser o primeiro papa brasileiro. Você sabia? Não, ele queria ser, como assim, queria ser papa? Eu queria, se era para ser alguma coisa que fosse... Sim, um papa, só uma escolha, Então, um papa. por que isso? Porque João XXIII, que foi um papa que ficou de 58, né, até 63, era alguém que movimentava... Você vê a influência. Né, isso, que movimentava uma ideia de apacentar, de bondade, de fazer um trabalho, né, em relação às pessoas mais prejudicadas. Por que eu digo isso? Porque quando Bento XVI toma essa atitude, ele faz com que haja uma organização de natureza política, não no sentido partidário, mas política, né, de fazer uma eleição com um Papa vivo. É difícil fazer uma eleição com o cadáver de um Papa no circuito. Dessa vez nós teremos uma mudança, mas o próprio Francisco organizou as coisas para que parte da mensagem dele seguisse. Inteligência, são pessoas que têm um preparo grande. Pessoas com grande preparo podem levá-lo ao mundo do benefício ou do malefício.